entrada dele em campo ontem é mais um episódio dessa relação de amor, né? Quando o Gabigol, quando aparece, bom, e esses são os números do Pedro, aí é o outro lado da história, né? Porque fala-se tanto na questão das opções para o elenco, porque o Flamengo gasta muito, mas não tem opção para o elenco. A posição de centroavante está aí, né? Tem o Gabigol, ídolo da torcida. Não, melhor impossível. E tem o Pedro, artilheiro da temporada no Brasil. É a melhor reposição. E se nenhum dos dois puder jogar, tem o Carlinhos. É a melhor reposição. Agora a terceira opção. Então, essa é uma disputa aberta por vaga. Mas veja, Marcelo, se o Pedro é indiscutível, ponto. Mas se ao longo do ano passado e ao longo desse início de temporada, se nos momentos em que o Gabigol entrasse em campo, seja na vaga do Pedro, seja em outra vaga, ele mostrasse jogo, ele fizesse gols, ele fizesse o time melhorar, ele jogasse algo parecido com o que ele jogou antes da chegada do Vitor Pereira, aí você poderia, não, tudo bem, o Pedro é indiscutível, mas o Gabigol está pedindo passagem. Nós temos que arrumar, o Tite teria que arrumar um outro jeito, ou tenta, enfim, ajustar, ou coloca como reserva, mas sempre entrando. A questão é que, em todas as vezes que o Gabigol entrou, o time invariavelmente piorou de rendimento, lembrando apenas o jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca, em que ele perde um pênalti no último lance do jogo. Poderia significar a vitória do Flamengo. Informação aqui do Sérgio Lobo, da nossa equipe de produção. A venda de ingressos do Flamengo estava em 21 mil. Até o momento em que se anunciou que Gabigol seria relacionado. Não tinha nenhuma expectativa de que ele entrasse em campo como entrou, e a gente está mostrando nas imagens. A partir do momento em que se anunciou que o Gabigol estava relacionado, subiu de 21 mil para 39 mil. Mas isso aí... Por mais que tenha gente que deixa para comprar na última hora, etc., é óbvio que tem uma influência. Mas isso tem a ver com o ídolo Gabigol. Isso aí não se discute. Ele ontem, por exemplo, o frisson que a gente teve no Maracanã, na hora que ele começa a aquecer, ou dá intensidade ao aquecimento, ou o Tite o chama, é algo assim espetacular. Ontem eu fiquei pensando o seguinte, como não botar o Gabigol em campo? Não, tem que botar. Se você relacionou, você tem que botar. Né? Mas no jogo contra um adversário ali mais fraco, que se cria, né? E aí, assim... O simples fato de ele estar relacionado... Eu acho que a partir do momento... E outra coisa, eu acho que de repente, talvez, ele não deveria ter sido relacionado para o jogo. Da seguinte maneira, conseguiu lá o efeito suspensivo, ok? Volta a treinar, pelo menos começa a treinar com os companheiros, e aí agora, no fim de semana, ele é relacionado. Agora, ele consegue o efeito suspensivo e no dia seguinte, ou 2 dias depois, já entra em campo, sabe? Eu achei isso muito rápido, muito rápido. Eu achei que se valorizou pouco a questão técnica, física. Se pensou mais em quê? Se pensou mais na marca, no ídolo, no impacto do Gabigol. Tanto que os ingressos, né, a compra de ingressos, a busca pelos ingressos, ela de fato cresce a partir do momento que é anunciado que ele está relacionado para o jogo. Então, a gente tem que saber separar as coisas. O ídolo, o jogador que a torcida gosta, o cara que mete gol em final de Libertadores, isso aí é indiscutível. É indiscutível. Mas a gente tem que avaliar o momento do jogador. E o momento dele, como disse o Onza, não é bom. Aliás, não é o momento, não é de ontem, não. Tá? Não é aquele recorte pequenininho, não. É um recorte maior. Então, assim, isso são 2 coisas completamente diferentes. Tite falou também sobre o Gabigol. Esse é o outro trecho da entrevista que a gente separou para rodar. E eu faço agradecimento àquilo que eu fiz pro Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente o que ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante, ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, né? Mesmo ele passando bastante tempo. Então ela teve o meu agradecimento em relação a ele, afora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Fica o agradecimento, ele está sem estar treinando o suficiente, mas a necessidade o fez. Primeiro eu fiz o reconhecimento em termos físicos, eu vou até me reportar. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora
de eu expulso com todo, mas a necessidade do jogo ela faz, e eu não tenho problema nenhum em admitir isso, e agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo, e eu quis utilizar ele em tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci e está aqui reconhecido. Na prova pode jogar com 2, pode jogar ele com 9, pode jogar nessas duas variações. Eu acho que fizemos um bom jogo, criamos algumas oportunidades, poderíamos ter criado mais, precisamos melhorar, acho que ter um pouquinho mais de aproximação para poder criar mais jogadas de gols. A gente conseguiu controlar bem o jogo, não sofremos muitos perigos, mas creio que precisamos melhorar e vamos melhorar. Assisti muito bem, claro que falta um pouquinho de ritmo, né? Porque os treinos em casa foram muito bons, mas o ritmo de jogo é um pouco diferente, né? A situação de jogo, mas me assisti muito bem. Agora é trabalhar, se dedicar ao máximo como sempre, para poder ficar mais de 100%, ficar 150%. Ô Gabi, foram 36 dias de ausência, né? O que foi mais difícil para você? E queria saber também se nesse período você repensou o episódio, se faria algo diferente. Eu acho que foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo também, da torcida que foi incrível comigo. Eu acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Eu acho que tudo vai ser resolvido, como vem sendo resolvido. Claro que perder esse período foi muito ruim, mas creio eu que agora olhar para frente, olhar para o próximo jogo, para continuar vencendo. Como eu falei, trabalhar com a equipe, melhorar com a equipe. Sou mais um, como sempre fui. Tento sempre ajudar, colocar meu coração, colocar a minha vontade de vencer sempre para ajudar os companheiros. Temos uma grande equipe, temos a grande torcida e agora é continuar nessa pegada e sempre melhorar porque no final sempre é melhor. Bom, então tivemos na sequência o Tite pedindo desculpas por ter colocado o Gabigol muito cedo no jogo, mas dizendo que foi a situação que se apresentou. O jogo pediu, né? Exigiu, então, um certo esforço físico que o Gabigol talvez não estivesse ainda pronto para oferecer. Mas no finzinho da resposta ele disse que tem a possibilidade sim de jogar Pedro e Gabigol juntos, que é o... Mas aí o que fique aí no imaginário do torcedor do Flamengo. Mas vamos lá, eu acho que dá para jogar, e ano passado a gente viu que isso é possível, o Dorival provou. Só que os dois jogarem juntos... O Gabigol tem que querer, né? Ele já disse que queria disputar tem que querer, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, tem que desmontar o esquema tático. Tem que rearrumar o meio de campo. Tem que rearrumar o time. Não vai mais poder jogar com 2 jogadores abertos, com profundidade, Luiz Araújo pelo lado direito e o Cebolinha pelo lado esquerdo, porque o Gabigol não vai fazer a função que o Luiz Araújo faz, se ele jogar pelo lado direito. O Gabigol não joga pelo lado esquerdo. Ele é um canhoto que usa o lado direito. Foi assim no ano passado, que deu muito certo, ele jogando pelo lado direito, o Pedro centralizado e pelo lado esquerdo o Bruno Henrique. Então, e o Cebolinha e tal. Então, assim... Se ele quiser jogar, se ele topar jogar, já é um ponto bacana. Agora, o Tite vai ter que rearrumar o time. Porque, por exemplo, quando o Tite tira o Luiz Araújo do jogo e coloca o Gerson, já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa, porque o Gerson não é um jogador também de profundidade. Então, para colocar os dois juntos, vai ter que mudar a forma de jogar. E eu acho que o Tite não tem muito esse perfil, tá? Aliás, o Tite tem um perfil muito conservador na hora de fazer alterações. É só olhar, faz um retrospecto. Ele tira o Varela, ele coloca o Wesley. Ele tira o De La Cruz, aí coloca o Gerson. Ele tirava o Cebolinha e botava o Bruno Henrique. Ele tira o Pedro e coloca o Gabigol. Ele costuma ser muito pragmático nas alterações. Então, para ele mudar a forma do time jogar, já chegando no mês de maio, o time jogando desta maneira desde janeiro, eu não sei se ele vai topar esse desafio. E nós falamos aqui de uma terceira opção, que é o Carlinhos, só para lembrar que é só Campeonato Brasileiro por enquanto. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não pode nem Liberta. Acho que nas próximas fases tem uma nova inscrição. Sim. Né? Ele pode contar como opção. Bom, seguindo então, do outro lado do campo, né? Tinha um time também disposto a não perder a partida, ou perder de pouco, levar a decisão, né, para Manaus, enfim. Um time que se programou para segurar um ímpeto ofensivo do Flamengo. E no banco, um treinador muito conhecido, né, pela sua carreira como jogador e também como técnico. Vamos ouvir então o Adilson Batista.
O sentimento é de gratidão, de enaltecer o que foi feito, dar parabéns pelo cumprimento daquilo que foi treinado, foi observado do Flamengo, do grande time que tem, o grande treinador que é, o Tite, das dificuldades que nós íamos enfrentar, mas com coragem, né? Respeitando, encurtando, tirando linha de passe, diminuindo os espaços, tentando fazer as situações de contra-ataque, nas inversões. Eu acho que dentro da proposta nossa, nós cumprimos e muito bem. Então eu tenho que enaltecer, parabenizar aquilo que foi feito nesses 2 dias que treinamos lá nas Laranjeiras, tá? Então eu só tenho que enaltecer eles. Foi uma proposta defensiva muito bem aplicada, né? As linhas compactadas, mesmo quando o Tite tentou, né, aumentar a amplitude, como ele gosta de dizer, né? O Amazonas não perdeu a... E quando recuperava a bola, defensiva. saía rápido para o jogo, saía rápido, né? Fazia uma transição rápida, bem interessante. Depois do jogo, o Sassá falou também e deu um depoimento, né, interessante. Assim, saímos desse jogo vivo na competição. E aí está confiando demais no jogo da volta, com a presença do torcedor, com uma atmosfera mais favorável para a equipe do Amazonas. Então, o resultado de 1-0 só, a derrota por 1-0... né? A gente sabe que a presença Não, de torcedores claro, de times do Rio e Manaus seja muito grande. não tem, isso aí não se discute. Acho que vamos falar de um estádio dividido. Claro, mas aí menos. tem um componente campo, mais Aricada, acostumado a jogar. campo. Tem a motivação normal, natural. Afinal de contas, você só perdeu por diferença de 1 gol para o Flamengo. Então, por exemplo, você pode tentar fazer um jogo em que você vença também por um placar mínimo, uma diferença mínima de 1 gol, 1-0, 2-1, e decide a vaga, por exemplo, nos pênaltis. Sabe? Se ontem, por exemplo, o Flamengo faz um 3-0, acabou. Até um 2-0. A vida do Amazonas para o jogo de volta ia ser muito mais complicada. Mas 1-0, eu acho que mantém o time amazonense realmente vivo na competição. Não estou dizendo que seja fácil, não estou dizendo que vai chegar lá e vai ganhar do Flamengo, mas pelo menos começa o jogo vivo ainda. E para fechar, uma imagem curiosa, né? Uma invasão de campo no Maracanã, né? Parece que houve aí uma confusão de mascotes, né? Flamengo e Corinthians adotaram o que era um insulto dos seus rivais, né? Como um nome que eles passaram a usar. O Flamengo criou uma mascote inspirada no urubu. Sim. O gambá é o do Corinthians, né? E é o mesmo tipo de insulto que os adversários tentavam fazer por ser um bicho associado à sujeira, à pobreza, então porque são times populares, mas os dois fizeram a mesma coisa. É assim que vocês estão nos chamando? Então eu sou o urubu, eu sou o gambá. Aí, nesse caso, a mascote errou o campo. Errou longe, né? Tinha que ter ido a Natal. Errou a Dutra, né? A gente só não viu o desfecho. O gambá saiu por conta própria? Alguém conseguiu pegar? Como é que foi o... Eu não vi também. Eu vi a sequência. Mas eu não vi. Confesso que em momento nenhum eu vi essa imagem. Ele não era muito rápido, não. Não estava muito difícil de pegar. E tinha corajoso ali querendo atrair o gambá. Você tem coragem de pegar um gambá? Alguém tem que fazer esse serviço, tem né? Mas uma técnica... Alguém fez. Agora também o gambá já está lento ali. O cara ainda quer que venha aqui para pegar na mão. Aí não, né? Aí já é facilitar demais, né? Muito bem. Quem fez os 2-0 que o Aiello citou aqui como um resultado que torna a vida... E fora de casa. Foi o Fluminense. E fora de casa. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.